falo O ali. Igor levantou esse tópico da mortalidade. Eu acho que Logan é um dos ótimos filmes muito que bom. traz isso de uma maneira. Não vou dizer que é leve, porque não é um filme leve, mas ele tá camuflado ali como um filminho de super-herói, mas ele tem coisas bem profundas ali. É verdade. Fala sobre perdas de um jeito muito diferente, né? Sobre relações, então é uma parada muito profunda, assim. Lidar com a própria mortalidade, o próprio fim, sabe? Pensar na própria morte. Isso é. Tem um filme que é o 50-50, Ah, eu adoro esse que filme. é muito bom, Sim. né? É um garoto que é jovem, ele tem 20 e poucos anos, ele descobre que ele tem 50% de chance de viver, porque ele tem um câncer muito agressivo. Sim. E aí, o que você faz quando você tem quase certeza da sua morte, sabe? Uhum. Aí, acho que são filmes bem interessantes, que brincam com coisas que a gente tem um certo pudor de falar, sabe? A gente tem medo de falar de morte, de o que acontece depois que a gente morre, ou como é que vai ficar o mundo depois que a gente morrer, Uhum. o que acontece com as nossas coisas, as coisas que a gente cuida com tanto carinho, as coleções que a gente tem, que são as coisas mais importantes pra gente. Nossa, Quando a meus gente morrer, ninguém vai Lego. ligar. Ai, meu Deus. Ai, gente, eu vou chorar, vou embora. Mas isso é uma história. É isso, Eu gente. adoro Foi muito pode bom ir. ter vocês hoje aqui conosco. Eu sabia que eu devia ter Não. trazido minha caixinha de lenço, gente. Mas total, esse tema pra mim é o tema mais, assim, o mais, né? Ele é incrível e muitas vezes os filmes tocam nisso sem nem ter a intenção, tipo o Wall-E, sabe? Um filme que fala sobre o fim da humanidade, mas a humanidade deixou algo no planeta, só que foi só sujeira, né? Mas deixou. E assim, é um filme que fala um pouco sobre legado e, tipo, o Wall-E é literalmente o robô que tá limpando a sujeira do mundo, né? Do mundo, é. Então, isso que a Luli falou sobre as coisas que ficam depois que a gente vai, é muito intenso, assim, sabe? Tem um texto do Bukowski que ele fala sobre imaginar o mundo depois da partida dele. E ele começa a descrever a mesma rotina de quando ele estava vivo, né? O caminhão de lixo passa, recolhe o lixo, o carteiro vai, deixa a carta. A morte dele, né, a nível de mundo das pessoas, não significa nada. Então, né, enfim, é um tema bem interessante nesse sentido. Um outro filme que fala disso... Aquele meme do ônibus, sabe? Que tem um cara triste do lado da parede e o cara feliz do lado da mensagem. Exatamente. A vida não tem sentido. Aí o cara, a Exato. vida não tem sentido. E a vida não tem sentido. Exato, Então vamos exato. viver. A primeira vez que um filme me deixou muito pensando nisso foi o filme Beleza Americana, né? De 99, Maravilhoso. com o Kevin Spacey, falecido também. E aí... Falecido foi ótimo, né? A gente enterramos. E aí, cara, o monólogo final de Beleza Americana é uma das coisas mais lindas do mundo, assim. Com pra uma mim. sacolinha. Eu vou... Nossa, sabe? Ele fala, tipo, é porque no fim, não vou falar o filme que é muito acontece, bom. difícil não falar o que acontece, tentar explicar, mas no fim ele fala, pô, eu deveria estar bravo pelo que aconteceu comigo, mas eu não tô, porque eu olhei pra parte bonita disso, sabe? Existe um mundo que continua sem mim e isso não precisa ser triste, isso pode ser, como a Luli falou, o meme do ônibus, né? Isso pode ser incrível, o mundo continuar sem mim e eu fiz parte dele enquanto eu estive aqui, que é tudo que nós podemos fazer no final das contas, né? Então, assim, excelente. Mas... Eu gosto muito da filosofia do Memento Mori, que o Memento Mori é o lado triste lado mórbido do Carpe Diem. O Carpe Diem é aproveite o dia. O Memento Mori é lembre-se da sua mortalidade. Perfeito. Que é basicamente a mesma coisa. É basicamente a mesma coisa. Sim. Se você lembra que você vai morrer, então você tem que aproveitar o dia de hoje, sabe? As duas coisas, elas estão muito ligadas. Mas pensar sobre a mortalidade é uma coisa que tem um tabu muito grande, mas eu acho que é muito interessante. Eu acho que as boas conversas, elas surgem de portinhas que a gente nunca abre. É verdade. Mas acho que o cinema sempre trouxe muito isso pra gente, né? Assim, Ele abre muitas isso, portas, você né? vê a morte da mãe do Bambi, a morte do pai do Simba. Gente, eu quando era criança, sabe, isso me impactou muito, assim, Sim. né? Então eu acho que o cinema, ele tem esse poder, né, enfim, a gente tá aqui, né, todo esse tempo falando sobre isso porque, né, a gente tem aí, analisando aí as obras, né, audiovisuais que conseguem, enfim, fazer a gente refletir. Talvez se não fosse por isso, a gente mal falava sobre isso, Muita né? gente é Entende? contra pensar nisso, né? Como se fosse uma perda de tempo. Sim. Mas é interessante também, sabe? Acho que Mas refletir... é muito cultural também, né? muito Eu cultural, acho que em diversas culturas do lado de cá do mundo do Ocidente tem esse medo, Tem. né? eu acho de que... falar e de pensar na morte. Vai, Como não se fala isso fosse sobre isso, atraí-la, como se vai né? atrair. Como- E não, né? Eu acho que o lamento é ainda mais cultural, né? A gente viu em Viva, por exemplo, pode haver comemoração na partida também, mas o pensar nisso é essencial, eu acho, sabe? Sim. Tipo, pra você, sei lá, ponderar suas escolhas, às vezes, né? Às vezes é a ideia do fim que faz com que uma escolha seja mais A pra lá ideia do que é a pra cá. própria morte que dá sentido à vida, né? No final das Exatamente. contas, é Exato. isso.